Bem-vindos a uma nova edição de Gente com História. Hoje vamos de malas aviadas até Famalicão ao encontro de um casal especial, porque a sua vida é feita de momentos muito especiais. Connosco vai estar o Paulo Martins e a Nilza. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nilza. Gostaria que o Paulo e a Nilza se apresentassem. Pode ser a Nilza, primeiro os senhores já agora. Boa noite, eu sou a Nilza. Boa noite, eu tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos. O Vicente, de 6 anos, o Tiago, de 1 e a Simone, de 2. Agora és tu. Agora é o Paulo. Claro, já tinha pai de 3 filhos, o Vicente, a Simone e o Tiago. Mas Paulo, o que é que tu fazes? Nós residimos em Famalicão e eu trabalho numa multinacional que faz pneus, a Continental Marlboro, que é aqui no concelho de Famalicão. Trabalho há 20 anos nessa empresa e tenho 41 anos, acho que já disse, não é? Sim, sim. Não, agora não tinhas dito, disseste agora. Disse agora. Agora. Sim, Paulo, entretanto, a nível de profissão, a coisa está estável. Eu sei que te passaste por vários empregos, fizeste várias coisas. Entretanto, vocês formam um casal. Como qualquer casal, habitualmente querem ter filhos, querem constituir família, e foi o vosso caso. E, entretanto, pensaram no primeiro filho, não foi nenhum. Como é que apareceu o primeiro filho? Como é que foi a história? A gravidez foi normal, mas depois algo aconteceu. Sim, decidimos há 7 anos atrás, há 7, 8, decidimos querer ter um filho. Planeámos, fizemos dentro de tudo o que é para fazer, os exames. Na última ecografia havia uma suspeita de algum tipo de alteração a nível cerebral do Vicente. Eu fiquei logo assustada, chorei, mas depois o médico que nos seguia tranquilizou-nos e disse que ia estar tudo normal. Depois, na altura do nascimento do Vicente, estavam sob aviso que tinham que estar atentos ao Vicente, porque se suspeitava de alguma alteração, e foi tudo quando começou. O Vicente nasceu, correu bem, passado umas horas de estar ao pé, no mesmo quarto, aí as coisas começaram a complicar um bocadinho. E pronto, e foi a partir daí que começou a aparecer situações menos boas e começámos a perceber do que é que o Vicente tinha. Pronto, foi sempre um bocadinho angustiante, porque tanto eu como o Paulo não estávamos à espera e não queríamos. E de repente começou a aparecer coisas sempre negativas em relação à situação do Vicente, mas depois tivemos que encarar e ir aceitando, e os dois decidimos que o Vicente era o nosso filho, tivesse o que tivesse, era para lutar com ele e por ele até para sempre. Foi. Paulo, provavelmente num casal a mulher aceita melhor quando tem um filho nestas circunstâncias. No vosso caso, aconteceu isso ou tu acompanhaste o ritmo da tua esposa? Eu acho que, olha, ainda bem que faz essa pergunta, porque eu nunca tinha refletido sobre isso. Eu acho que aconteceu naturalmente, acompanhámos os dois, nós unimos-nos nessa situação, foi realmente perceber que o nosso filho tinha uma deficiência
E naquela altura, sem saber muito bem, mas perceber que a deficiência eventualmente seria grave, uniu-nos, e acho que não houve aqui alguém que fosse atrás de alguém. Eu acho que, sinceramente, nós juntamos as nossas energias possíveis e positivas, porque no meio daquilo tudo, não é? No meio dos saberes e dos acontecimentos, porque foi um mês que ele teve internado quando nasceu, com novidades quase diárias, não é? Acerca de várias condições que se veio a revelar que ele tem, não é? Descobertas de várias condições, e nós fomos nos mantendo unidos até hoje. Quer dizer, já tivemos as nossas notícias, mas naquela altura fomos nos mantendo naquela altura, naqueles primeiros, fomos nos mantendo unidos, sempre pelo Vicente, e então e tê-lo nos braços, e foi maravilhoso. Eu acho que nesse aspecto não deve ter sido diferente de outros pais. Senti-lo ali connosco, pronto, ele estava ali na incubadora, mas saía da incubadora, mamava na mama da mãe, naquele período em que esteve na neonatologia, que era maravilhoso, deu a mamar. Ele depois foi ganhando, inicialmente teve alguma dificuldade de ganhar alguma forçazita, e mamou, e ele, aliás, mamou até aos 18 meses. E pronto, sempre foi bastante. Eu perguntei-te isto, Paulo, perguntei-te isto porque eu conheço vários pais, e vocês também devem conhecer muitos, mais do que eu, e a maior parte das vezes, quando digo a maior parte das vezes, não estou a exagerar, a mãe fica sozinha no barco, o pai abandona o barco, ou então não se interessa pela criança, não dá apoio à família. Normalmente a mulher fica sozinha com a criança nos braços. Não tendo conhecido histórias desse género, ou são todas assim histórias felizes em que ficam unidos, lutam os dois para a mesma coisa, ou tendo conhecimento de casos desses também, de que realmente o casal fica separado, ou fica de pernas para o ar. Não temos essas experiências? Nós conhecemos alguns casais e eles até são casais como nós, digamos. Eles até... Nós conhecemos alguns casais. Sim, eu também. E eu acho que eles até são um bocadinho como nós, que até são unidos e até tiveram um segundo filho. Sim, claro sim. Que há uma outra situação em que nós vamos à terapia com o Vicente e realmente vimos que é a mãe que está mais presente, ou até os casais realmente já não estão juntos e a mãe é que levou o barco, mas temos algumas situações felizes, que o casal está junto. Mas conheço, evidentemente, não é? Que conhecemos situações em que se separamos. Olha aqui o nosso vizinho, pronto, realmente conhecemos, e casos até que eu acho, eu ia dizer piores, não são piores, são igualmente maus, de pais, mas isso são situações muito excepcionais, que eu não conheço pessoalmente, são de pais que desapareceram, não é? No hospital, ficou lá criado. Sim, sim. Não, porque isso é uma situação pontual, com certeza, mas... Porque realmente nos hospitais, nas terapias, a Nilda disse isso, e eu sei que é assim, muitas vezes vê-se mais a mãe acompanhar o filho do que o pai. Antes dizia-se que era porque a mãe está em casa e o pai trabalha, mas às vezes não é o caso, por isso é que perguntei isso. Mas isso são contas de outro rosário. Felizmente vocês fazem parte daqueles casais que fizeram desta criança, deste menino, o vosso caminho, e continuam nesse caminho. Mas exatamente. A seguir ao Vicente e vieram mais 2 filhos, por aquilo que eu sei, foram desejados porque a Nilton já o deu a entender, e eu sei que é assim. Mas o Vicente requeriu sempre muita atenção da vossa parte. Ele não é uma criança que comunique, não é uma criança que fala, não é uma criança que veja, que ande. Como é a vossa relação com o vosso filho, Nilson?
como é falar com ele, como é perceber o que ele quer, o que ele precisa, quando é que ele quer comer, quando é que ele tem sede, como é que podes saber isso? Primeiro, Nilsa, pode ser? É assim, ele já o conheço, ele já o tenho há quase há 7 anos, não é? Uma pessoa vai interpretando alguns movimentos, alguns sons, alguns gestos, pronto, e ele como tem aquelas rotinas diárias dele, uma pessoa já vai percebendo o que é que ele quer e o que é que ele não quer, há determinado choro que eu percebo que ele quer comer, há outros que ele já está com sono e quer dormir. Uma pessoa eu já o conheço como a palma da minha mão, não é? Por isso. Paulo, ele está quando és tu ou quando é a mãe que está com ele ao colo, que está à beira dele, ele conhece um e outro, distingue? Sim, A voz, sim. ele sabe. E Sim. mesmo ele sente e tem aquele resíduo visual que também lhe permite também ter alguma noção. Às vezes é curioso porque quando se aproxima um irmão dele e ele fica muito quieto, pronto, ele tem algumas estereotipias, porque eu acho que nós ainda O não que é temos isso, aqui a Paulo? O que é característica. isso? O que é isso? Pronto, ok. É que eu Nós não ainda sei não nada fizemos disto, aqui. sabes? Eu vou-te dizer, nós ainda não fizemos a caracterização, digamos assim, das dificuldades do Vicente. Pronto, ele não consegue caminhar, nem tem capacidade para falar, e tem visão muito pouca, tem um resíduo visual, 5% de visão, uma coisa muito, muito pouca. Vê vultos, sombras. Talvez uns vultos, umas sombras, umas coisas talvez diferentes, não sabemos porque ele também não nos diz, não tem por palavras, e portanto nós vamos sabendo que ele vê até onde vê, porque estamos com ele diariamente e sabemos. Mas as estereotipias tiques, não é? Por exemplo, abanar a cabeça de um lado para o outro, porque como tem pouca visão, estímulos internos, não é? Baloiçar-se um bocadinho, pronto, como ele tem pouca visão, como ele não tem a capacidade de interagir com o meio através da visão, a audição é muito limitativo, não é? Dá pouca informação do que está à nossa volta, e tu sabes bem isso, e ele, sem a capacidade de comunicar de uma forma fluente, não é? Desenvolve por vezes esses tiques, pronto, para se sentir de alguma maneira estimulado, e porque senão tinha que estar totalmente parado Sim. à espera que algo acontecesse. Tiques todos temos, não é? Mas estes tiques têm um nome de estereotipia exatamente porque são tiques muito próprios de quem tem, por exemplo, a deficiência visual, e não só, mas no caso particular do Vicente, ele tem deficiência motora também, e a visual e a cognitiva, pronto, aquela deficiência mais de mental, não é? E isso, tudo junto, depois ele desenvolve estes mecanismos, pronto, digamos assim, que é para se sentir de alguma maneira ocupado, porque ele também dá pouca função aos brinquedos, por todas as características dele, ele não dá uma função muito grande aos brinquedos, não é? É mais o agitá-los, abaná-los, bater com eles, carregar no pianinho, carregar nas teclas com força, ou mais ou menos força. É evidente que já vai vindo a desenvolver algumas, mas ainda são coisas muito rudimentares, não é? Comparado mesmo com os irmãos que são bebés, eles fazem outras coisas que ele não consegue, não é? Nilda, desde que o Vicente nasceu até hoje, pronto, já há uns anitos, poucos, mas são alguns, ele tem apresentado evoluções. Tu, como mãe, que evoluções mais significativas é que notaste no crescimento dele? Olha, ele não conseguia, nas terapias nós treinávamos ele conseguir deslocar-se, por exemplo, sentado ele não conseguia, e ele agora consegue fazer isso, o dar ao rabo, não é? O comer sozinho, há sólidos
a maçã, um pão. Nós também tivemos que treinar, digamos assim, fazer o movimento, ele perceber que aquilo lhe dava alguma satisfação, que ele podia sentir autónomo na parte da comida, não é? Da alimentação, e fomos treinando, digamos assim, várias vezes, durante muito tempo, e isso foi bom para nós porque ele conseguiu adquirir, e isso nota-se que ele se sente satisfeito, porque ele consegue essa parte, ele como adora comer, ele sente-se satisfeito, e nota-se que ele fica feliz porque está a fazer uma coisa que lhe traz satisfação, e é que é ele sozinho que a está a fazer. Normalmente quais são os alimentos que ele gosta mais? Fruta? Sim, fruta, ele gosta muito de maçã. Também, por exemplo, se nós as conseguirmos ajudar, por exemplo, ele já consegue levar a gelatina à boca, nós enchemos na colher e ele consegue levar a colher sozinho, ou se espetarmos a comida num garfo, ele também consegue levar sozinho à boca, ele não consegue fazer a parte do encher a colher ou o garfo, mas se nós fizermos essa parte, ele depois consegue fazer ele o movimento. Também consegue, com o nosso auxílio, levar o copo à boca e beber sozinho. Pronto, houve coisas que ele conseguiu adquirir, e para nós, claro, ficámos muito felizes porque andámos com ele a fazer várias vezes ao dia e durante, sei lá, um ano e tal, e ele não queria, não conseguia, e depois de um dia para o outro começou a fazer. Olha, eu vou fazer uma pergunta como mãe que és um pouco difícil de responder, mas fazendo a contabilidade, desde que ele nasceu até agora, achas que só as terapias por si fizeram dele o que ele é, ou foi sobretudo o vosso amor de pais, a vossa atenção, que fez com que ele progredisse? Sim. Como é que foi isso? As terapias, eu acho que foi o conjunto de tudo, porque as terapias por si só, se ele fizer as terapias e em casa nós também não fizermos e não dermos atenção e não dermos amor, eu acho que também, se calhar, ele não estava como está, não sei. Mas de certeza que sim. Quando o vosso filho nasceu, Vicente, tu sentiste como pai ou foi um pai diferente? Américo, eu senti-me, pronto, não tinha filhos, era o primeiro, e passei a ser pai naquele momento. Os desafios foram-se revelando sempre muito grandes, desde logo com consultas e terapias. Ele começou logo muito jovem, não é? Começou com meses logo a fazer, pronto, passou aquele mês no hospital, e depois no mês seguinte esteve em casa, e depois em setembro, porque ele nasceu no dia 1 de julho, o mês de julho todo foi passado no hospital, o mês de agosto foi um mês para estarmos no mimo, com o nosso bebé, que não tínhamos tido essa oportunidade no primeiro mês, não é? Porque foi ao hospital, e máquinas a apitar e essas coisas. Sim, sim. E depois foi o mimo do bebé, e depois setembro foi começar na luta até hoje. É a luta, pronto, eu não é por mim, nem a mãe, quer dizer, tudo que custa, eu vou dizer, Américo, não é nós, é ele. É ele, exatamente. É ele a ser uma criança atípica, já ter as dificuldades normais, naturais da condição dele, e ainda ter depois que ir para terapias e umas atrás das outras, longe, consultas, análises. Ele já fez mais de uma centena de análises. Internamentos. Por causa de uma questão hormonal que ele tem, ele já fez. Ele fazia, então, quando era bebê, ele fazia análises semana a semana, picadas. Ele tem, eu posso dizer que no verão nota-se, ele tem os braços e os pés, nota-se, pronto, das agulhas, mas só se nota no verão, não é uma coisa, mas fica sempre aquela cicatrizinha, não é? Claro, a agulha espetar, e depois a primeira, e aquilo era doloroso, não é? E o doloroso para ele
sobretudo, não é? Porque estava ali a espetar a agulha nele, não é? E a terapia que ele ainda hoje não gosta, pronto. Geralmente, se for uma terapia mais ocupacional, uma coisa de brincar, a coisa ainda se dá. Agora, quando é terapia que é fundamental para ele, terapia motora, fisioterapia, ele não gosta. Por exemplo, ainda Mas hoje isso até nós não Foram- gostamos, nós não gostamos de certas coisas, é aquilo que nos costumamos fazer, nós não gostamos. Se for levado na brincadeira, todos gostamos, até do desgosto, não é? É bom que ele tenha essas reações, é sinal que tem preferências. Mas, Paulo, eu estou aqui com uma pulguinha atrás da orelha, porque quem nos está a ver e ouvir está a dizer que aquele casal tem alguma coisa de doido. Porque tem um filho nessas condições e partem para mais dois. Isto não é normal, não é? Quer dizer, eu estou a pôr na pele daqueles que nos estão a ver e ouvir. Se calhar muitos estão a achar isto muito estranho. Como é que foi esta história de vocês com o Vicente nestas circunstâncias e avançarem por mais duas crianças? Olha, América, é uma história curiosa porque nós ficámos. O Paulo queria logo ter. Eu queria logo ter outro filho, não é? Pronto, achei que. Eu sempre gostei. Eu sou filho único e, portanto, eu não gostei de ser filho único, não é? Porque não tinha o irmão, aquela união do irmão, não é? Que é uma união única, quer dizer, é inigualável, quer dizer, por muito amigo que possas ter, o irmão, por regra, não quer dizer que não possa haver situações diferentes, mas por regra o irmão há uma ligação de sangue e é o viver diariamente, partilhar tudo com o irmão e isso eu não tinha tido e por maioria de razão quis logo, mas pronto, a minha esposa, e de uma forma compreensível, logo, porque dizia muitas vezes, não sabemos o que é que você vai precisar e de nós, e a vários níveis do tempo para ele, da dedicação de cuidado, mesmo em termos económicos. E naquela fase, pronto, não foi logo. Nós, quando o Vicente tinha 3, 4 anos, é que começámos realmente a querer avançar. E pronto, a estar em sintonia aí para avançar para outro filho. Mas recebemos um sinal, porque a Neuza, quando decidimos avançar, a Neuza ficou grávida de gêmeos. Foi uma gravidez que, entretanto, não prosseguiu. Pronto, praticamente no início, pronto, foi até uma situação fácil de digerir, só que para nós foi um sinal, porque lembro-me de um médico que disse, façam um de cada vez, que é mais fácil. E nós, eles eram gêmeos, de facto, ficámos com aquele chip. Eles iam ser gêmeos, não é? Sim. E ficámos com aquele chip. Da final não era mais um, íamos tentar os mais dois. Pronto, ser 3. A família ter 3 filhos, não é? Ser 3 filhos e para o Vicente 2 irmãos. E por acaso até foi interessante porque é uma irmã e um irmão, não é? São duas perspectivas depois a nível dos irmãos. E pronto, e cá estamos, eles ainda são pequeninos e os desafios, pronto. Ainda usam todos fralda e não sei o quê, pronto, estás a ver, não é? O Vicente usa fralda, não é? E não tiveram medo de encomendar duas prendas dessas, assim, com um menino tão pequeno, podia vir numa situação parecida e a história como foi cá a demorar. Não tiveram receio? Não tiveram qualquer receio? Tivemos sempre isso em mente, porque eu acho que a grande maioria dos pais não pensa muito em ter um filho com deficiência, não pensa nada. Quer dizer, o que pensa é aquela viagem, aquela história da viagem para a Itália e depois para a Holanda. Pronto, é uma história dos pais ou os pais que vão para a praia e depois apanham-se na montanha a ter que escalar. E os pais pensam sempre que vão para a praia, não é? Mas às vezes, se calhar, da viagem enganaram-se e foram dar à montanha, não é? Que foi o nosso caso. Para nós, vou ser franco, mesmo num segundo filho e num terceiro filho,
nós estávamos muito mais cientes de que realmente a deficiência acontece, não é? E pronto, mas é assim, se acontecer, olha, cá estamos, porque também não podemos ficar presos ao medo, não é? Eu costumo ouvir, já ouvi dizer e gosto dessa frase, olha, vai, e se der medo, olha, vai com medo mesmo, não é? E a gente avança mesmo com medo, pronto, mas deu medo, mas fomos. Pronto, e é assim. O medo faz e parte. A vida continua a dar medo todos os dias. Claro. Olha, o medo faz parte do ser humano. Nada se faz sem medo, nada se faz sem coragem. Mas veio a Simone, veio o Tiago e claro, são 3 filhos. Vinha o quarto. Veio o quarto? Não, mas vinha. Vinha o quarto, sim. Ela queria, agora queria o quarto. Pois vocês queriam meio que toquem patins, não? Vocês queriam meio que toquem patins, handball, pois. Mas é assim, eles vieram, pronto, veio a Simone e o Tiago, e por aquilo que eu vou saber, porque eu já vos conheço, de conversar convosco, junto com o Paulo, quer o Tiago, quer a Simone, têm uma boa relação com o Vicente. Isto é muito normal acontecer entre as crianças e os jovens. Não fazem grande separação das diferenças que os separam. Eles não são nem racistas, nem excluem ninguém. Como nós nem preconceituosos. Eles brincam muito. Não. Brincam, eles sabem, eles começam a perceber que o Vicente tem dificuldades em determinadas situações, e muitas, e eles próprios já querem ajudar, eles no fundo, eu acho que eles são um bocadinho o reflexo que nós somos para o Vicente, o ajudar, o faz assim, o é assim, não faças isso. Até numa coisa simples, eu às vezes até que mudar a fralda ao Vicente, eles já querem ir buscar a fralda, já querem ir buscar as toalhitas, ou ajudar o Vicente a comer, e eles também já querem fazer, e eles já sabem qual é a taça do Vicente. Eles próprios, eu acho que eles no fundo são um bocadinho, mesmo em termos de afetos, eu acho que eles também, no fundo, naturalmente, eles estão a seguir o que nós fazemos, o não chores, o passar a mão na cabeça, tentar pôr em pé, o tentar pôr em pé, ou até às vezes nós assim, Vicente, não faças isso, olha que levas no rabinho. Eles virem lá e darem-lhe no rabinho a ele. Eu acho que eles, eu às vezes ponho-me a pensar e olho para os 3 e sinto-me muito feliz e realizada, e acho que estou a fazer um bom papel, porque eu acho que os meus filhos vão estar sempre ali para o Vicente. Eu acho que eles estão a crescer e a saber que o Vicente vai precisar de um pilar, e eu acho que os irmãos naturalmente vão ser. Vocês têm a convicção de que às vezes a vida muda e os irmãos não são um suporte da criança com necessidades especiais. Vocês, quando conceberam estes filhos, não foi exclusivamente a pensar em arranjar a família para o Vicente, não foi? Não, porque eu também quero que os meus filhos não tenham esse peso, que estamos aqui porque temos que ajudar o meu irmão, não. Okay. Mas eu acho que eles naturalmente, é assim, foi como o Paulo disse, numa relação de irmãos, e ao crescer juntos, eu tenho uma irmã e ela é saudável, e nós não vivemos uma sem a outra, e cada uma tem a sua vida, mas estamos sempre ali, e ela é eu preciso muito, e ela é o meu braço direito quando eu preciso que ela me... Simone, mas a tua irmã digamos, é normal. Sim, é saudável, sim. Mas no caso do Vicente, qualquer dos irmãos que assuma a responsabilidade de cuidar do Vicente, não é uma tarefa fácil, porque traz consigo também
situações de terem que fazer escolhas, ou seja, podem não ter possibilidade de assumir porque a esposa ou o marido... Podem querer ter uma vida familiar, claro, como qualquer pessoa, sim. Sim. Mas eu, para já, não quero muito pensar nisso. Claro, eu estou a pôr esta questão porque é o que muitos pais estão a pensar. E a minha missão aqui é pôr a questão porque muitos estão a pensar e depois as coisas dão muita volta, como é óbvio. Mas em termos práticos... Américo, deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Nós, quando tivemos o Vicente, naquele primeiro ano, foi um ano muito intenso de descobertas, de saber as coisas que era, como é que funcionava, de conhecer terapias, coisas que a gente nem imaginava que existiam. Eu recordo-me, imagina a minha inocência, que quando foi prescrita a fisioterapia, eu pensei, isto é 30 sessões ou caças, e percebes? E o moço fica bom. Não, quer dizer, percebes, ele vai ter que fazer fisioterapia a vida toda, mas a minha inocência, a nossa ignorância no meio disto tudo, estás a perceber? E eu ouvia muitas vezes a frase que me irritava profundamente, que era, isto é um dia de cada vez, porque nós tínhamos muitas questões, nós chegávamos à beira dos terapeutas e falávamos, isto e aquilo, e como é que vai fazer, e quando? E nos médicos, e agora? Mas agora o que é? Mas e a seguir o que é que se faz? E eles não sabiam, não têm certezas de quase nada, quer dizer, eles vão tratando o que vai aparecendo, não é? Não conseguem prever o futuro, não é? Não conseguem dizer ainda hoje, não é? Já é mais previsível um bocadito, porque ele já está mais crescido, mas quando ele era bebê era muito difícil prever o futuro, se andasse, se não ia, se ia falar, se não ia, não é? Por exemplo, essa questão foi uma questão que teve sempre connosco, ele vai falar, não vai? É que ele tinha um ano, porque uma coisa é ele ter um ano de idade, ok, está atrasado, e portanto está atrasado em tudo. Quando chega aos 2 anos, aí já começas a dizer, isto realmente já se nota aqui bastante. Mas há ali um período em que nós temos muitas dúvidas, perguntamos muito, e as pessoas vão dizendo, as pessoas, pronto, os terapeutas, os profissionais de saúde em geral, ou terapêutico, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Isso irritava profundamente, mas eu reconheço agora que também já sou mais velho e mais experimentado da vida, pronto, envelheci e também cresci de várias maneiras, com a parentalidade, não é? Que é um crescimento logo brutal, não é? E a parentalidade atípica, então, é um crescimento muito mais, que de facto é um bocado assim, estás a perceber? É um dia de cada vez, quer dizer, nós temos que fazer ter preparado, ter planos para médio e longo prazo, mas tentar viver um dia de cada vez, porque entretanto os planos podem, e provavelmente são planos muito genéricos, porque eles vão sair e não vão sair nada como nós estamos à espera. E portanto a gente tenta viver um dia de cada vez. Pronto, era um bocado isto que eu queria passar. Eu acho que qualquer pessoa agora vive um dia de cada vez. Agora é assim mesmo, é um dia de cada vez. Mas, Nilson, também nós aqui vivemos um minuto de cada vez, porque é assim que a entrevista se faz, e eu gostava de perguntar-te, vocês tentam fazer uma vida o mais normal possível, passeiam, fazem as vossas férias, vão aos jardins, vão aos parques. Quando passam com o Vicente nas ruas, nos jardins, nos parques, as pessoas olham muito para vocês, põem questões, olham de lado. Quais são as atitudes mais frequentes que vocês notam nas pessoas? Temos de tudo. Eu acho que cada vez mais as pessoas veem com normalidade. Claro que há sempre uma outra situação, às vezes perguntas que nós até próprios ficamos sem respostas, já houve uma outra situação que ficamos com tão... Eu às vezes até fico triste e não sei muito bem como é que é de dar a volta, mas depois lá consigo dar, ainda um dia destes, nós fazemos tudo, nós vamos ao parque, vamos à praia, o Vicente escorrega, o Vicente anda de balanço, tentamos que ele faça tudo, claro, dentro do que é possível e das limitações dele, mas tentamos sempre que ele tenha, dentro do que é possível, ter uma vida perfeitamente normal ou idêntica ao que as pessoas normais têm.
E ainda um dia destes fomos ao parque e houve uma criança que estava muito inquieta e estava-me sempre a questionar porque é que ele não me... Eu estava sentada com ele, enquanto o pai estava com os outros dois no escorrega e a vigiar, e eu estava sentada com o Vicente na cadeirinha, no banco do jardim, ao pé do parque, e o miúdo vinha sempre... ele não veio brincar porquê? Eu assim, ele está cansado. E ele não anda, eu não, ainda não aprendeu. Eu já aprendi. Eu assim, olha, vês que bom, tu já aprendeste. E ele não fala, eu assim, não, também ainda não conseguiu, ainda está a aprender, sabes? Ele, e porquê é que ele está assim com os olhos? Assim, olha, porque ele vê muito pouquinho, sabes? E por ver muito pouquinho, ainda não conseguiu aprender a andar e a falar, tem mais dificuldade do que tu. Ele, está bem, pronto, eu vou brincar. Mas eu gostava que ele viesse brincar comigo. Pronto, lá está, uma criança de 4 anos, para ele era normal, o Vicente só queria que ele viesse brincar e não via o Vicente com uma pessoa com deficiência, via era uma criança, ponto. Às vezes é mais complicado. O que é o estilo, né? As crianças não têm essa noção de que o outro é diferente. O que é muito bom, é pena nós adultos perdermos ao longo da vida essa genuidade, essa naturalidade, porque é mesmo assim, porque todos nós, eu costumo dizer, todos nós temos dificuldades e limitações, não é? Eu própria tenho muitas limitações, só que umas são mais visíveis do que outras. Só que às vezes eu fico triste, é que às vezes os adultos passam às crianças determinadas ideias que depois criam nos miúdos medos e barreiras para depois às vezes até terem com o Vicente ou com outros Vicentes, não é? Sim, eu acho que devia ser tudo levado com naturalidade, porque pronto, tentar brincar de outra forma, tentar chegar ao Vicente de outra forma e não evitá-lo, mas sabemos que cada vez mais com o crescimento do Vicente isso vai acontecer, não é? Mas tu tens consciência. Bullying. Pois, Américo, deixa-me meter a minha colherada. Sim. Mete a colherada. Só para dizer que, da nossa experiência, o que nós reparamos é que é mais a malta mais velha, sabes? Não é a nossa geração. Pois. É a malta aí dos 60 para a frente, porque, provavelmente, a realidade quando eles eram jovens, era assim, as crianças com deficiência não estavam incluídas, e, portanto, isto foi um processo que ainda está a meio, digamos, a inclusão é um processo que está a meio, mas que estava a zero praticamente. Achas que está a meio? Na altura em que... achas que está a meio? Eu não sei bem se está logo a seguir ao início ou perto do fim, não está de certeza, mas ele está mais a meio ou menos a meio. Não sei. Comenta-me isto. Vocês responderam aos censos de 2021. Respondemos. Pronto. E a deficiência consta lá com o real, como destaque. Vamos ficar a saber quantos deficientes são. Américo, isso é uma questão mais conceptual, porque é uma questão mais conceptual. Tenho que dar a medicação a Vicente, que ele toma agora um medicamento. É uma questão mais conceptual porque o discriminar, ou seja, eu não vou dizer que estou de acordo ou não estou, só a minha opinião acerca disto. O discriminar a deficiência tem um duplo sentido, porque ao estar a discriminar também já estás ali um bocadinho a excluir, não é? E de certa forma, não sei se me consigo explicar muito bem isto. Portanto, se tiver a dar muito realce, acho que as perguntas tentaram, eu não sei, pronto, aquilo estava a fazer um bocadinho melhor, mas acho que as perguntas tentaram só ir independentemente da pessoa ter ou não deficiência, mais pela capacidade de se ver escadas, não é? Perguntas era, consegue se ver escada, consegue ver sem óculos, como é que era, ou mesmo com óculos, consegue ver, já não me lembro bem. Sim, eram muito várias. Mas também tem que ser, porque senão estamos aqui a segregar pessoas, percebes? Não era importante nós sabermos no início do século XXI quantos deficientes temos em Portugal? Não era. Não era? Não.
não era nesse sentido de saber quantos deficientes, no sentido em que discrimina pessoas, percebes? Eu não quero saber quantos ciganos tenho em Portugal, eu quero saber, eventualmente quero saber quantos portugueses têm em Portugal ou quantos residentes têm em Portugal. Quer dizer, eu não tenho muito interesse. Mas, Paulo, qual é o interesse de saber quantos portugueses temos com casa de 7 ou 8 repartições, quantas pessoas vivem naquela casa, e não é importante saber que tipo de pessoas é que lá vivem. É importante saber se és rico, se és pobre. Mas, por exemplo, se tu reparares lá, também não pergunta a etnia. Pois não pergunta a etnia, não pergunta se são negros ou se... E nós tínhamos muita gente... O que é que havia de perguntar se são deficientes? Percebes? É uma questão... eu não te digo que esteja errado uma ou outra leitura. Agora, a questão da inclusão... E quando eu digo inclusão, o conceito de inclusão é bastante abrangente, não é? Mas a inclusão, na tua opinião, a inclusão existe? Há inclusão no nosso país ou não há inclusão? Na minha opinião, há um processo que está a decorrer. Sinceramente, francamente, é o que eu te consigo dizer. Há coisas onde a inclusão existe. Por exemplo, nós já falámos sobre isto e tu tens uma leitura, mas o facto, mas em termos de exemplo, que é uma coisa visível, uma coisa palpável. O facto de, por exemplo, as passadeiras terem desnível ou não terem desnível, isto é a inclusão de uma forma palpável, não é? Porque a inclusão depois de formas de... E vou-te já dizer assim, mas de uma forma palpável, o facto da passadeira estar nivelada permite que toda a gente a possa passar, não é? Exatamente. Pronto. Agora, também há, e eu sei que a melhor das intenções, mas isso é muito difícil, e por falar no meu parque, e a minha esposa estava a falar no parque, e acho que até foi nesse mesmo dia, uma outra mãe, já com um filho crescido, devia ter 10, 12 anos, que fez uma observação, e eu não ouvi qual era a observação que fez à mãe, reparou no Vicente, que não comentou com a mãe, está ali um menino... Não tinha tanto tempo. Está ali um menino com deficiência, está ali um menino deficiente, não sei o que é que terá dito, algo assim, sei que a resposta da mãe foi, e o que é que nós já falámos em casa? Um menino especial, um menino muito especial. E ele, sim. Ou seja, aquela mãe teve a preocupação de fazer com que o filho aceite a diferença. Mas isto é complicado, porque a pessoa, de facto, o meu filho, de facto, é diferente, não é? E, portanto... Mas, ao mesmo tempo, nós somos todos diferentes. Quer dizer, não podemos estar aqui também, ao mesmo tempo, a discriminar, porque nós somos todos especiais. Quer dizer, eu não gosto, sinceramente, que digam que o meu filho é especial. Agora, é evidente que eu, se chegar à escola, é evidente que ele tem que ter um apoio que vá de acordo às necessidades dele, porque se a escola é uma escola que quer fazer os alunos aprenderem, e se a escola ensina de uma maneira que o meu filho não aprende, a escola então tem que ensinar de uma maneira que ele aprenda, porque isso é que é a escola para todos. Se a escola tem um currículo universal que ensina a todos os alunos da mesma maneira, e é evidente que nós sabemos que também não pode ter um currículo específico para cada um, mas há situações em que realmente tem que ter, porque são situações bastante distintas, e o ter um currículo geral faz com que alunos, e nós sabemos de toda a vida isto, nós sabemos que é assim, faz com que pessoas com grandes capacidades na determinada área sejam fracos alunos e que se revelam grandes cidadãos. E pessoas que são grandes alunos de 5 e de 20, até depois se calhar não são tão multifacetados no seu cotidiano na vida, porque o currículo é um currículo universal. E tem que haver alguma distinção, mas também tem que haver alguma universalidade. E este equilíbrio é que é muito difícil. E o facto da escola é um bom exemplo, porque nós neste momento vivemos um paradigma, um paradoxo, que é nós queremos a excelência e a inclusão. E a excelência é a inclusão. Na minha leitura, a excelência é a inclusão, porque mas o entendimento da excelência
na minha leitura, só será excelência quando ela for inclusão. Eu acho que nós ouvimos alguns políticos e o atual secretário de Estado da Educação, e dá gosto de ouvir. Eu não sei se depois as coisas na prática demoram tempo e não acontecem porque ele não muda mentalidades. É um processo. E eu acho, porque tenho um filho pequeno, Américo, tu és de uma geração e eu tenho um filho pequeno, a geração do meu filho, eu creio, as coisas, isto é uma previsão, que vai ser muito mais inclusiva, porque vive com praticamente todas as crianças com deficiência estão na escola. Uhum. Há casos em que não estão, mas a grande maioria, acho que o que dizem é 90 e tal %. Está. Agora, e nós da minha, que temos 40, e minha esposa também, nunca andámos com uma criança na nossa turma com deficiência. Já havia, mas era ainda um bocadinho raro. Nessa altura era o início. E na anterior é que não tinham contato. As pessoas, crianças com deficiência, as pessoas com deficiência estavam em instituições que ainda estão muito. Muito poucas agora, muito poucas. Estão com muito 18 poucas, anos. Não. O problema da deficiência é quando se é mais adulto, mas isso é um problema que também tem a terceira idade, quer dizer. Sim. É um problema de assistencialista, aquele regime assistencialista e pronto, e do coitadinho. Mas onde eu queria chegar, a nossa geração, que são os pais agora das crianças de idade do meu filho, tem uma abordagem bastante até aceitável, na minha opinião. Há exceções, mas no geral aceitam bem. Agora, eles também muitas vezes não sabem como lidar com as coisas, percebe? É o normal, é mais frequente. Mas tem uma característica importante, é que eles querem saber como interagir com pessoas diferentes. A conversa está muito boa, mas temos que avançar e temos que ir para o fim. Eu queria perguntar, porque isto é muito frequente acontecer, num casal como vós, alguém tem que abdicar de alguma coisa, um mais que outro. O Paulo conseguiu abraçar uma carreira profissional, tu ficaste a cuidar dos filhos. Abdicaste de trabalhar ou estou enganado? Eu neste momento ainda estou a gozar a licença de assistência ao filho. Sim. Mas faço com todo o gosto e gosto de estar com os meus filhos e de cuidar dos meus filhos e não me sinto menos do que o Paulo por estar a trabalhar e estar a evoluir na carreira. Mas qual é a tua carreira profissional e qual é a tua profissão? Eu trabalho numa agência de viagens. Sim. Mas provavelmente um dia vais ter que ficar a tempo inteiro a olhar por filhos, pelo menos por Vicente. Não te custa abdicar da carreira? Não, sinceramente não. Não. Porque realmente às vezes as pessoas, o mais difícil é tomar opções, decisões que marcam a vida. Em termos gerais, vocês fazem uma vida, tirando as terapias, tirando os cuidados que têm que ter com o Vicente, posso dizer que fazem uma vida o mais normal possível. Sim. Fazemos o que as pessoas, vamos férias, vamos jantar fora, vamos ao parque. Se calhar já é o nosso normal, mas pronto, já se calhar não é um normal. Agora é o nosso, mas... Agora não, mas jantares com amigos, aniversários, festas. Sim. Fazemos férias, praia, fazemos agora, pronto, assim, vamos para um sítio que não é acessível, não podemos ir fazer as pontes da Arouca, não é a ponte, é portanto os passadiços, agora tem uma ponte, mas fazer os passadiços, porquê? Porque chegamos lá tem uns graus. E, portanto, mas fazer férias adaptadas às circunstâncias, mas temos que ter muito critério a escolher sítios que permitam, pronto, que não dá para ir para a montanha, mas adaptámos-nos à nossa realidade, quer dizer, praia dá, vamos para uma praia aqui próximo,
que inclusivamente tem uma cadeirinha que nós pedimos para uma associação. Teve o cuidado de pôr umas cadeiras de praia, que foi maravilhoso. A associação dos pais que têm um filho com agricultura conseguiram, tinham experimentado nos Estados Unidos, foram com o filho lá e calhou de conhecerem a cadeira, depois trouxeram uma, depois pensaram, vamos pedir em umas empresas e tal, se querem vamos criar aqui uma associação e para distribuir cadeiras de praia. São cadeiras de praia, elas dão para andar na praia e na neve. E dá para ir à água. Dá para ir à água. Não, elas... passeio, elas também dão para ir à água um bocadinho, embora, passeio. pronto. Mas é mais de passear na areia. São carrinhos, mas para pediátrico, pronto. Não é para adulto. É isso. E essas cadeiras essas cadeiras estão na praia, então fazem parte daquele concessionário da praia. Em algumas é assim, essas cadeiras, como aquilo é uma associação que distribui, tem várias formas de distribuir. Uma das formas é distribuir a uma praia, pronto, falando com a Câmara Municipal, não sei o quê, pondo ali numa praia que seja uma praia acessível e põe ali numa praia. Mas muitas das formas, como eles não têm assim tantas cadeiras quanto isso, porque não é... O que é que eles fazem? Tentaram perceber quem é que precisa. Então, por exemplo, no nosso caso, eu contactei-os e disse, olha, eu vou com o meu filho para a praia do turismo em Vila do Conde, que é a praia acessível, porque a praia não tem desnível, não tem degraus, é ao nível da estrada, e tem lá a cadeira, o tiraló, não é? Acho que é assim que se chama, toda aquela cadeira anfíbia que se vê que é para ir à água, de adulto, mas era fixe ter lá uma cadeira para o Vicente para eu andar com ele. E então, o que é que eles fazem? Por exemplo, um casal aqui amigo, também aqui de Famalicão, vai para uma praia na Póvoa de Varzim, mas o concessionário na Póvoa de Varzim não quis guardar a cadeira. Portanto, o que aconteceu foi que eles traziam a cadeira, com eles andavam com a cadeira no carro. Para nós não dá, porque a cadeira não é grande, e então o concessionário guarda a cadeira. A cadeira é da associação, foi destacada exclusivamente para o Vicente, embora eu disse ao concessionário que se aparecer qualquer criança com deficiência para usar, porque eu não vou para a praia todos os dias, não é? Antes fosse, antes pudesse ir, portanto ele tem lá a cadeira, está lá guardada e portanto nós também quando vamos para a praia normalmente vamos cedo, e portanto a partida nunca aconteceu. Mas é uma praia acessível. Mas as praias, neste momento, a praia que tu estás a falar é Vila de Conde? Sim. Sim. Diz-me uma coisa, a associação pode ser contactada via internet, via telefone? Há outros pais que nos estão a ouvir, outros... Essa associação tem Facebook, e eu não conheço, eles são de Lisboa. Eu, por acaso, quando me ligaram, foi assim uma feliz coincidência, quando ele me ligou, o senhor presidente, que é o casal, pronto, quando me ligou a dizer que tinha sido atribuída uma cadeira para o Vicente, que tinham conseguido, foi no dia em que nasceu o Tiago, foi assim uma dupla surpresa, que tinha acabado de nascer o Tiago e ligou. E eles inicialmente só conseguiram nas praias ali da região de Lisboa, Cascais e Sintra e tal, e acho que na margem sul, só ali. Mas entretanto quiseram expandir a mais zonas do país e a associação fez esse inquérito. E eles têm uma página no Facebook e têm um site. Mas agora qual é a associação? More Moving Moments. Mas é assim que se chama. E eles têm estas... A associação chama-se assim. Qual é o nome da associação? Qual é o nome da associação? Chama-se More Moving Moments. E isso é um bocado complicado para muita gente. Não há uma maneira de procurar mais fácil, porque algumas pessoas não sabem inglês. Pois, mas é o nome... Sim, o nome da associação. Pronto. More Moving Moments, mas é o nome, percebes? Sim. Não te consigo dizer outro nome. Outro nome, pronto. De qualquer maneira... Eu não os conheço, pronto. Sim. De eu não os conheço e conheci através do Facebook. Alguém partilhou as cadeiras. Eles foram... Portanto, também eles foram ao programa da tarde. Da Tânia Ribas de Oliveira, foram ao programa, apresentaram a eles como família e apresentaram o projeto deles, um projeto altruísta de quererem, juntaram ali
bancos e para empresas para financiar o máximo, porque as cadeiras, pronto, têm que vir dos Estados Unidos e não são baratas, pronto, estas coisas. Pois são E tu caras. sabes muito bem, estes Sim, sim. equipamentos para pessoas com deficiência são todos muito caros, porque não se produzem em série, e têm que ser bons e são caros. E pronto, e na altura eu encontrei, opa, e é porreiro, pronto, vamos à praia, mas também para te dizer, só para completar o que estava a dizer, nós vamos para todo lado. Eu só estava a dizer mesmo essa coisa que é a única situação, porque o Vicente anda numa cadeira de rodas e, portanto, porque também já pesa 20 e tal quilos, não é? Não dá para... E, portanto, nós temos, e vai pesar cada vez Não dá mais, para mas, fazer portanto, se chegarmos a um nem escalar escadaria, montanhas. temos um problema, mas não quer dizer que eu já não tenha feito, e fizemos ainda aqui há pouco um sítio que eu recomendo, que é Belver, que aquilo é no Rio Tejo, aquilo já é da parte de margem sul do Tejo, mas junto, portanto, aquilo é já perto da fronteira, pronto, do Tejo ali aquilo é Conselho de Mação, perto de Espanha, mas aquilo é Conselho de Mação e Mação e qual é o outro? Não me lembro agora o nome. Eu descobri aquilo por uns passadiços que tinha e eu vi várias imagens. Olha, os passadiços, aquilo é sempre a andar, porque aquilo é uma zona já alentejo, não é? Mas realmente chegámos lá e apanhámos uns degrauzitos. Mas não quer dizer, houve ali gente que pegou na cadeira à frente e atrás e baixo. E eu nem que fizesse mais atrás. Se for 4 ou 5 degraus, eu desarrasco, não é? Claro. Agora, se for uma montanha, não dá. Não dá para fazer umas férias. Bem, mas isso é o normal. Nem todos podem fazer montanha também. Mesmo andando bem, há dias em que não se anda bem, não se pode. Eu admiro imenso a vossa coragem de vir aqui expor a vossa vida familiar em defesa do Vicente. Quero-vos agradecer, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade e queria que se despedissem com uma mensagem para os pais que nos estão a ouvir, que estejam em situações idênticas ou que estejam a começar a passar por elas, porque quem já está a passar, se calhar, já está vacinado. Mas pais jovens que estão agora a passar por o que vocês já passaram e que não é fácil, mas que se pode passar. Que mensagem é que vocês deixariam de incentivo ou de motivação para os jovens pais de hoje poderem abraçar um filho destes que venha gente com história? Nilza, queres dizer tu primeiro? Não sei. É difícil, não é? É, porque eu acho que depois vai de cada pessoa, do aceitar. Eu no início chorei muito, mas depois disse, não, é meu filho, ele está aqui, tem direito à vida, aos outros, à sociedade, por isso eu vou fazer de tudo, porque se os outros podem, o Vicente também pode. E vocês podem também, não é? Os pais têm que poder, não é? Têm que querer poder. Pois é, sim. O que é que eu tenho a dizer? O que é que eu posso dizer? Olha, é um desafio enorme, mas temos que o agarrar e ser felizes. Quer dizer, não vamos viver a chorar e a lamentar, porque isso não é viver, não é? Nós queremos viver, portanto, é agarrar a vida e ser felizes e eu vi os desafios que a vida nos traz e nós temos que os agarrar. Quer dizer, eu também já ouvi uma frase e gosto muito, que é: se o problema tem solução, não vale a pena a gente se preocupar. Se não tem solução, também não vale a pena a gente se preocupar. Quer dizer, é tentar viver, preocupar no sentido, não é no sentido de temos que, pronto, tentar ver da melhor forma, mais positiva. Há dias bons e maus. Quem os tem, não é? Quem os não tem, os dias bons e maus. Todos os temos. Há dias bons e maus. Pronto, acho que o nosso testemunho é o que nós podemos dar e depois cada família também tem que tentar interpretar à sua maneira, porque depois cada família tem a sua
forma de... Eu ia concluir a nossa entrevista dizendo-vos isto e não sei se estão de acordo. Falámos aqui em obstáculos, em acessibilidade e tu falaste e eu acho muito giro essa imagem. Não podeis subir montanhas, não podeis subir graus, mas podeis fazer outras coisas. Vós como casal, com o Vicente à perna, vós estáis a subir a montanha. Montanha grande, vai ter um cume, até lá chegar, destino no caminho por frente. Aquilo que a gente com a história vos deseja é que daqui a muitos anos a gente com a história já não vai existir, este programa, mas vocês poderão divulgar a vossa chegada ao cume da montanha noutros programas, noutros sítios e ser um exemplo para quem tem dúvidas de que a diferença tem direito à vida. Muito obrigado pela vossa presença, um bem-aja por tudo aquilo que tem sido como pais, um testemunho, e que quem ouvir esta entrevista possa tirar as suas ilações e tirar os seus proveitos. Olha, um bem-aja também para ti, porque são pessoas como tu também que nos dão muita força. Porque és uma pessoa excepcional e a entrevista demos com todo o gosto, tu convidaste e pronto, e és um exemplo também de perseverança, resiliência para nós e pronto, és uma motivação, és um exemplo de motivação e é um orgulho, pronto. E não podemos deixar de fazer, porque sabia da vossa história, aliás não conhecia a Nilsa, portanto foi a primeira vez que eu vi a voz dela, e eu quero agradecer em particular a ela, porque nunca imaginava que ela tivesse esta vontade. Ela bate de recorde. Consegue. O Paulo falou muito melhor do que eu, mas pronto. Ela diz sempre que eu falo melhor e depois vai saber, não é nada, não é? Não, aqui ninguém fala melhor que ninguém, mas em termos de chegar ao público, sem querer discriminar, a Neuza atinge mais fácil a maioria do que o Paulo, porque tem uma capacidade de falar ao nível médio. O Paulo é mais técnico, é mais sofisticado. Sem dúvida. Ela é que trata sempre de organizar com os amigos as coisas e tudo, porque ela tem esta facilidade. Chega mais depressa ao coração das pessoas e... Então chegas, só que ela consegue dizer as coisas mais terra a terra e é mais simples de expressão. Mas se vocês fossem mais simples. Sim, simples no sentido de atingir as coisas sem rodear tanto, sem ter que explicar tanto. Portanto, as pessoas que te ouvem entendem logo o que queres dizer, não estás aí com muito vocabulário. Nós temos muita tendência de dizer muita coisa e não dizer quase muito. Portanto, mas também se fossem iguais não tinha piada. Portanto, cada um com a sua diferença também, é assim que a vida se faz. Mas cada um, à sua medida, tem um excelente testemunho, um excelente contributo. E enfim, fica para a história esta vossa gravação aqui, que em breve irá para o ar no YouTube, no Facebook. E quem nos está a seguir, se tiver histórias de vida para contar, podem me contactar para contosreais@gmail.com. Eu terei todo o prazer em contactar a pessoa e fazer também com ela isto que aqui fizemos hoje, com todo o gosto. E se vocês conhecerem outros pais, outras famílias, outras pessoas que também tenham coisas para contar, que faça bem no coração de quem ouve, também aqui estaremos para isso. Mais uma vez, isto já é repetitivo, mas é assim. Muito obrigado e bom fim de semana para vós. Um gosto. Igualmente.